Bom dia, pessoal. Aqui é Charles Sola, da Ingram Micro Cloud. Eu sou Cloud Business Manager da Ingram Micro. Cuido de algumas soluções do portfólio de cloud e também do Marketplace no Brasil. O nosso webinar de hoje é sobre a solução Acronis. Mas antes da gente começar, eu ia dar algumas instruções para vocês. A parte de áudio, ela pode ser acessada através do computador, como algumas pessoas já estão utilizando, mas às vezes pode dar algum problema por conta de configuração de rede. Então eu peço que vocês, se acontecer algum problema, utilizem o 0800 já informado no e-mail convite, ok? Utilizem aquele 0800 de qualquer telefone convencional. Ou como dica, você também pode utilizar o Skype ou o Hangouts, o Google Hangouts, para chamada para aquele número nos Estados Unidos, sem custo também, tá? VoIP. Bom, como antes, também eu queria dar um outro recado. Quem entrou aí pelo telefone, por gentileza, coloque o seu terminal em mudo, ok? Para não atrapalhar o andamento da apresentação. A gente controla aqui o áudio dos participantes, mas as Webex não colaboram muito com a gente, tá? Então eu peço encarecidamente que vocês coloquem os seus terminais em mudo. Muito obrigado. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje o nosso webinar é sobre a Acronis Backup Cloud, que é uma das soluções de cloud disponíveis no nosso Marketplace. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Acronis, né? Aqui se põe a solução da Acronis. A Acronis não é tão conhecida assim no Brasil, mas é uma empresa bastante utilizada lá fora, no mundo dos negócios, por empresas, para fazer a proteção de dados. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre oportunidades e necessidades em proteção de dados, em geral, e vamos falar sobre a solução da Acronis Backup Cloud. Okay? É interessante frisar que a Acronis ela possui várias soluções, inclusive uma solução simplesmente de gerenciamento de backup lá fora, mas no Marketplace a gente trouxe a solução focada em cloud, tá? Que é o Acronis Backup Cloud. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Bom, vamos falar o que é, né, a solução, por que escolher a Acronis Backup Cloud como solução para o seu cliente final, as principais funcionalidades e, por último, a gente vai falar um pouquinho de uma promoção já disponível no Marketplace, que é um trial de 30 dias, né, sem custo de utilização da solução Acronis Backup Cloud. Ok? A Daniela Lima está aqui comigo na sala, ela está mediando essa apresentação, esse webinar. Então eu peço que vocês encaminhem as perguntas que vocês tiverem via chat para a Daniela ou em aberto, né, para todo mundo ver. Não encaminhe para mim, porque eu não tenho enquanto eu conduzo o webinar. Então vamos lá. Bom, a solução Acronis em geral é uma solução destinada a resolver alguns problemas e todos eles têm a ver com o backup e a recuperação de informações, né? Então, backup e recuperação, disaster recovery, e a gente fala de backup tanto de servidores quanto de aplicações, backup de desktops, por exemplo, né? É uma ferramenta que auxilia bastante processos de migração, né? E também garante segurança. E o grande atrativo da solução Acronis, quando a gente compara com outras soluções de backup do mercado, é que é uma solução extremamente fácil de ser utilizada. A gente vai discorrer sobre isso um pouco mais ao longo do webinar, mas é uma solução extremamente simples de ser utilizada. Tá? Vamos a desafios e oportunidades, né, quando a gente fala de proteção de dados em nuvem. Esse slide ele mostra o resultado de uma pesquisa. Na verdade, foram 3 pesquisas feitas entre 2013 e 2014, e se evoluiu razoavelmente até hoje, né? Mas são dados extremamente interessantes que mostram aí a ponta do iceberg quando a gente fala de proteção de dados em nuvem. E a gente considera que o Brasil ele acaba estando há algum tempo, né,
questão de 1 ou 2 anos aí, em termos de tecnologia, atrás do que acontece lá fora. Aí fica a voz do cara. Oi, por gentileza, vocês podem colocar em mudo seu final. Obrigado. Algumas informações bem interessantes sobre essa pesquisa, pessoal, é que, por exemplo, né, 70% das pessoas que responderam afirmam que possuem proteção insuficiente de disaster recovery para os seus dados mais críticos. E é extremamente crítico, né? Porque eu costumo dizer que backup é igual ao seguro. A gente nunca espera utilizar, mas se você precisar recuperar, o seguro está lá um dia. Né? 48% disseram que rodam sistemas virtuais e físicos em seus data centers. Vocês vão entender por que eu coloquei isso daqui, essa informação aqui. 46% disseram que gostariam de implementar serviço de proteção de dados. Ou seja, proteção de dados como serviço, nesse caso. Né? E aquele backup anual, ou mesmo automatizado, mas que exige muito esforço e muito investimento. O ponto talvez mais interessante, né? Gente, aqui, 49% responderam que gostariam de implementar um serviço de backup em nuvem. É que o grupo que respondeu essa pesquisa é um grupo lá de fora. Né? Nessa pesquisa, a gente não tinha brasileiros. Mas considerando essa defasagem tecnológica e considerando que a nuvem está começando a disseminar, principalmente do final do ano passado para esse ano aqui, essa porcentagem aqui, vocês podem ter certeza que ela se aproxima muito ao retrato da nossa realidade no Brasil. Então, uma informação bastante interessante que vem ao encontro aí da oferta de proteção de dados em cloud da Acronis. Tá? Quais são os principais desafios da proteção de dados? Né? Cada vez mais, aqui eu estou falando especificamente sobre SMB, sobre pequenas e médias empresas, mas, em geral, alguns desses itens eles servem para qualquer tipo de organização. Né? A infraestrutura ela se torna cada vez mais complexa, então, soluções que facilitem e sejam simples de utilizar, que protejam dados de missão crítica, elas são bem-vindas. Né? Os são armazenados em várias localidades, né? Como que a gente consegue lidar com isso? O volume de dados cresce cada vez mais, a cada dia a gente vê aí Big Data e uma série de tecnologias que impulsionam o volume de dados e, consequentemente, também impulsiona a necessidade de backup. Mais dispositivos para gerenciar, então cada vez mais a gente tem não só servidores virtuais, mas diferentes dispositivos, por exemplo, móveis, né? Smartphones, tablets, o tal do BYOD, né? Bring Your Own Device, onde o próprio usuário traz o seu terminal para rodar as aplicações de negócio. Então, esse ambiente híbrido e diverso, ele é uma realidade hoje. Ele não é mais ficção, ele não é tema de white paper. Ele é uma realidade mesmo para a gente aqui no Brasil. Cada vez mais, os agentes de TI, né, os CIOs, eles precisam focar naqueles sistemas que são mais críticos para o negócio. E atividades que têm um papel importante, mas elas devem rodar em paralelo aos sistemas de missão crítica, eles não devem tomar tempo, né, do gerente de TI. E o que o mundo enfrenta, inclusive a gente aqui, né, a gente Ingram, a gente parceiros, né, cada vez menos recursos para proteger tudo isso. Então, não é que aparecem novos recursos aqui e dinheiro novo para a gente proteger tudo isso. A gente tem que fazer cada vez mais com menos, né? É sempre esse dilema. E aqui nesse quadro lateral, pessoal, desculpa eu não traduzir, porque a imagem, né, mas eu vou dizer o que ele diz para vocês. Isso é um estudo do IDC, tá? Com a Acronis, que 3/4 das empresas elas estimam que cada hora de downtime, né, de sistema fora do ar, de aplicações críticas, custam mais
fora, né, tendo essas aplicações fora do ar. A que isso remete? Remete a um sistema de backup e disaster recovery eficiente. Consiga, num caso de desastre, num caso de problema com o seu site ou com os seus sites, que você consiga recuperar isso rapidamente. Pessoal, mais uma vez, para quem entrou depois, por gentileza, coloque o seu telefone no mudo, para não olhar o andamento da apresentação. Obrigado. Bom, a realidade está aqui. A Ingram Micro, como distribuidor, e também um distribuidor de cloud, de nuvem, lançou o seu marketplace no dia 13 de setembro. Alguns de vocês acompanharam de perto esse lançamento, e a maior parte de vocês já está usando o marketplace. Então, o marketplace, uma das soluções que a gente tem lá disponíveis é justamente a solução da Acronis de backup como serviço. Né? E por que eu cito aqui o marketplace? Porque o marketplace ele vai te permitir tanto contratar a solução Acronis, né, automaticamente pelo portal, como também gerenciar a solução Acronis. A gente também vai falar um pouquinho mais disso mais à frente. Né? E para vocês, parceiros, né, MSPs, revendas, a gente entrega escala, velocidade e realiza essa transformação do revendedor, né, do MSP, a transformação para lidar com soluções cloud. É isso que a gente quer fazer. Okay? Endereçando os principais desafios, desafios que se tornam oportunidades para a gente no SMB. Né? A gente vê aqui que mais de 50% não usam cloud backup. Né? A segurança é a maior preocupação dessas empresas quando elas falam de nuvem, de cloud, não só para a parte de backup, mas para qualquer outro tipo de solução. Então é importante deixar as empresas, os nossos clientes finais, muito confortáveis com esse tipo de solução. A gente vai falar um pouquinho mais disso. As empresas elas procuram cada vez mais soluções com baixo investimento inicial. Né? E claro que essa é uma proposição de cloud como um todo. Quando a gente fala de soluções de nuvem, essa é uma das principais características. Né? A nuvem ela permite que a empresa cresça no seu próprio passo, sem exigir grandes investimentos iniciais, sem exigir aquele degrau, né, quando a gente compara com uma solução tradicional, né, que você tem que fazer aquele investimento gigantesco, muitas vezes superdimensionado, para uma operação que ainda vai crescer. Então, a nuvem ela permite isso e não é diferente para a solução de backup. Ok? Bom, qual é a oportunidade de negócio no caso de backup em cloud, backup na nuvem? O primeiro é resolver as necessidades de proteção de dados dos clientes rapidamente. Eu quero falar com a Júlia. O ponto dessa frase aqui é o rapidamente. É Joel da Fonestat. A solução Acronis é uma solução extremamente simples que permite que o backup seja iniciado imediatamente, né, num determinado cliente. Para você, parceiro, é expandir o seu portfólio de serviços de cloud, principalmente, backup e recuperação, e isso você pode fazer hoje mesmo. Né? Criação de novas fontes de receita recorrentes sem investimento algum. Então, o cloud também permite isso, né? A nuvem permite isso e a mesma coisa com a Acronis. E redução do churn. Né? Churn é a perda de clientes aí, né? O cliente, de repente... Quando a gente fala de solução de cloud, existem soluções que são extremamente comoditizadas. E quando você consegue amarrar o seu cliente final com soluções diferenciadas ou com soluções de vendors diferentes, mais difícil é que ele te deixe, né? Que ele deixe a revenda. Eu ligo um pouco mais tarde. Se você adiciona aí tá bom? Uma camada de serviço, fica mais evidente ainda essa redução. Ok? Então, como que a gente faz essa redução, né? O Acronis ele permite que você faça o backup local em nuvem. O Acronis é uma solução de backup híbrida. A gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso, tem um slide específico para isso. E permite a recuperação em servidores físicos, servidores reais, né, que a gente chama aqui de bare metal, que podem estar dentro da casa do cliente ou pode estar, por exemplo, em uma solução de IaaS, de infraestrutura como serviço, como SoftLayer e Azure, por exemplo. Vamos da solução. Vamos lá. Em linhas gerais, né, o Acronis Backup Cloud ele é definido dessa forma.
Ele permite aos parceiros da Ingram Micro resolver rapidamente os problemas de proteção de dados dos clientes por meio de um serviço completo de backup e recuperação de dados local e em nuvem, né? Então, quando é de backup e recuperação, a gente está falando aqui de um sistema híbrido. E isso é bastante importante, principalmente quando a gente compara com outras soluções. Escolher a Acronis Backup Cloud. Bom, primeiro, rápido time to market, né? E o modelo por usuário. Como eu já disse no início, para você hoje revender a solução Acronis via Marketplace, se você já é um parceiro da Ingram Micro, é instantâneo praticamente, né? Você já pode comprar uma assinatura mensal, aqui se adequa, né, ao seu negócio, ao negócio do seu cliente final, para essa assinatura e já está no mercado de backup cloud. Isso é muito simples. E o modelo de assinaturas da Acronis também é extremamente simples, né? A Acronis já traz um modelo de assinatura que é por usuário e por espaço utilizado. Isso facilita bastante as coisas, bastante até a previsibilidade de consumo por parte dos clientes. Ok? Eu já frisei isso, mas é importante, eu vou repetir algumas vezes. A Acronis também permite o backup e recuperação local ou nuvem. Né? Vocês vão mais à frente que é possível não só armazenar as informações no espaço contratado na nuvem da Acronis, mas é possível armazenar em outros lugares também. A proteção de qualquer dado e sistema, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Backup em nuvem, extremamente simplificado. O painel de controle da Acronis, ele já está em português e ele é extremamente simples de mexer. Ele não exige conhecimento. Claro que se você tem um conhecimento pesado em cima de soluções de backup, você pode entrar no detalhe da configuração, no escova bit da configuração. Mas se você não tem esse conhecimento, o Acronis permite que você configure o backup, que configure uma rotina de backup sem o esforço. É uma coisa extremamente simples. Tá? Isso faz parte também da ideia de gerenciamento eficiente dos backups. O rápido time to market, né? Então, a gente está falando aqui de rápida implementação, de fácil de usar. Quando a gente compara com o custo com outras soluções, a gente está falando de um ótimo custo-benefício. Por quê? Quando a gente fala do licenciamento de assinatura Acronis, a gente está falando de um gerenciador de backup já entregue junto com o espaço contratado. Né? Então, diferente de outras soluções que você primeiro se preocupa com storage e depois você contrata, por exemplo, uma solução de gerenciamento de backup, a Acronis ela te dá solução já tudo em um aqui. Então, quando você contrata uma assinatura via Marketplace da Ingram, Acronis, você já tem um gerenciador de backup e você tem um espaço, aí o espaço que você escolher, a gente vai mostrar essa tela mais à frente, você tem um espaço também contratado na nuvem. E esse gerenciador de backup, que é um gerenciador via web, ele permite que você faça esse backup tanto no espaço contratado da Acronis, quanto em outros destinos. Tá? Por isso que, no final das contas, o custo-benefício é bastante interessante. Num primeiro momento ele pode parecer mais alto, mas quando você começa a comparar efetivamente o TCO de outras soluções, né, o custo total de propriedade, que tem tudo, realmente fica uma solução extremamente interessante. E quando a gente compara com o sistema tradicional de backup, é covardia. Né? Quando a gente fala daquele gerenciamento de fitas, gerenciamento de discos, né? E quem lida com backup sabe muito bem o esforço que é fazer isso, né? Que demanda, aí é realmente covardia a gente falar de Acronis. A Acronis realmente dá de 10 a 0 em cima dessas soluções. O modelo de negócio é por usuário, o que facilita e agiliza também o time to market, e pode rodar na infra existente do cliente, ou seja, nenhuma preparação específica é necessária. Se você tem cliente hoje você já tem um cliente com necessidade de backup de um servidor, ou de alguma base de dados, ou de desktops, por exemplo, dos usuários, ou de máquinas virtuais, ou até de dispositivos móveis, você pode oferecer o Acronis como uma solução de backup imediata. Ele já pode começar a fazer o backup imediatamente. Isso é muito interessante. Esse local em nuvem, sempre bom avisar. Pessoal, uma pausa. Quem entrou pelo áudio, estiver me ouvindo, por favor, coloca o seu telefone em mudo.
A gente tem aí que está com o telefone aberto e a gente está ouvindo. Só para não atrapalhar o andamento da apresentação. Tá legal? Obrigado. Bom, proteção híbrida, né, que combina o backup tradicional, que é o backup em outras locais, por exemplo, num local de rede, ou num outro provedor até de storage. Você pode apontar a localização do backup. Né? Backup em nuvem, na própria nuvem da Acronis, por exemplo. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter aqui uma recuperação de um arquivo de um sistema completo a partir de um backup local gerenciado pela Acronis, né? Ou no caso de um desastre maior, de um problema maior, eu posso fazer a recuperação total a partir da nuvem, daquilo que está armazenado na nuvem da Acronis. Diferencial competitivo. Né? Quando a gente fala aqui de proteção de qualquer dado do sistema, esse slide aqui ele deixa um pouco mais claro. Né? É dito errado aqui, o recuperação, mas é recuperação. O Acronis permite que você faça recuperação em bare metal backup, ou seja, você consegue recuperar a informação no servidor físico. Para quem não é familiar com o termo bare metal é um servidor físico, ok? Que você pode, inclusive, ser localizado num provedor de IaaS, por exemplo, na SoftLayer ou no Azure. No Azure, na verdade, não dá, não tem bare metal, mas no SoftLayer tem. Então, por exemplo, você pode ter um bare metal na SoftLayer, né, um sistema de IaaS contratado, mesmo via Ingram, e apontar o seu backup para esse bare metal, por exemplo. Né? Você sobe, né, recupera o seu backup nesse bare metal, por exemplo. Tá? Isso acaba sendo um diferencial também. Mesmo que o hardware não seja exatamente o mesmo, né, daquela máquina da qual foi feito o backup. Backup e recuperação de arquivo e de imagem de disco também, de forma granular. Backup de servidor físico Windows e Linux. Backup de estações de trabalho, desktops, né, de PCs Windows, Mac, né, Apple e Linux. Suporte a aplicações. Quando eu falo de suporte a aplicações, existe um agent específico, né, para, por exemplo, Microsoft SQL, Microsoft Exchange e o Windows System State. E também o backup de 6 hypervisors aí de máquinas virtuais, né, dentre eles VMware, Hyper-V, da Red Hat também está aqui, e Oracle também. Então, o Acronis é um sistema bastante completo quando a gente fala de aplicações e máquinas, né, de sistemas específicos em máquinas, tanto servidores quanto desktops. Hibridificado, quando a gente fala de armazenamento em qualquer lugar dos backups, a gente fala realmente de armazenamento em qualquer lugar. Então, a solução da Acronis, ela já te entrega o gerenciamento, o gerenciador de backup. E aí é uma escolha sua apontar o backup para onde mais lhe convier. Você pode até fazer, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas o disco para a nuvem, por exemplo, né? Esse esquema você pode montar. Mas você pode armazenar o backup na própria nuvem da Acronis, você pode armazenar num provedor de serviços, no storage, né, de um provedor de serviços, uma aplicação third party, por exemplo, de storage, pode armazenar num sistema de storage que o cliente já tenha, por exemplo, fala, não, eu quero usar só a parte de gerenciamento de backup, eu quero ter um backup aqui na minha rede. Né? Você pode fazer isso. Como complemento, você pode ter esse backup também replicado para a nuvem da Acronis. Né? E acaba deixando a solução extremamente completa e flexível. Bom, a Acronis oferece um painel de controle já em português, né, que você pode... Aí é uma escolha, claro, do próprio parceiro. Você pode gerenciar esses backups para o seu cliente final, ou pode entregar isso para o cliente, né, que já traz um sistema de sign-up, né, de autenticação incorporado para os clientes utilizarem, ou para vocês utilizarem para gerenciar isso para os clientes. O jeito de novas funcionalidades, isso acaba sendo automático, né, conforme vai sendo incorporado ao sistema. Os agentes que você baixa para instalar nos servidores, nas máquinas, né, que vão efetivamente conversar com a Acronis para efetivar o backup nas suas máquinas, servidores, discos, desktops. Esse update ele pode ser feito a partir desse próprio terminal de gerenciamento. Esse relatório e histórico de uso também a partir dessa interface.
e existe a possibilidade de integração com sistemas e ambientes de gerenciamento já existentes. Tá? Se tiver esse tipo de necessidade, traz para a gente faz esse meio de campo para a Acronis e verifica como isso é feito. Ok? Bom, a slide aqui é interessante porque ele fala principalmente das pessoas no cliente, do porquê essas pessoas elas escolhem a Acronis mundo afora. Porque a Acronis, né, como eu disse lá no início, é uma solução de backup bastante consagrada e bastante utilizada lá fora. Né? Hoje, no Brasil, a gente começa a disseminar a ideia de backup da Acronis aqui, né, principalmente voltado para a cloud. Então, quando a gente fala de SMBs, por exemplo, por que que os decisores aí de TI, de SMB, ou mesmo de negócios, eles optam por Acronis, né? Que eles precisam proteger dados em caso de qualquer tipo de desastre, eles precisam de uma implementação rápida, né, de estratégia híbrida de proteção que considere a infraestrutura já existente, eventualmente um armazenamento até local dessa informação, mas também que tenha a possibilidade de armazenamento em outros locais, inclusive a própria nuvem da Acronis. E, claro, a substituição de sistemas extremamente legados de backup. Então, só quem gerencia ou quem lida com soluções de backup no mercado, muitos de vocês devem fazer isso, né? Sabe o esforço que sabe quanto custa sistemas parrudos de backup, né? E quanto custa manter tudo isso. Então, se a gente for comparar o TCO, né, o custo total de propriedade dessas soluções legadas com solução como a da Acronis, por exemplo, a Acronis é uma solução muito mais barata, com um custo-benefício extremamente agressivo. Tá? E os decisores-chave de outras empresas maiores, a gente separou aqui em 3 tipos, né? Os administradores de backup lá fora, eles confiam já na recuperação da Acronis, principalmente no que diz respeito ao bare metal. Então, a gente fala que essa solução ela permite que você suba o sistema backupeado para um bare metal, isso acaba sendo bastante atrativo, principalmente para os administradores de backup. Para os gerenciadores de TI, eles valorizam muito a proteção de dados multiplataforma e multiaplicação. Né? A habilidade de você poder fazer backup de servidores Linux, Windows, desktops também, macOS, de poder fazer backup específico de SQL, backup específico de Active Directory, por exemplo, de Exchange. Isso acaba sendo bastante atrativo para gerenciadores de TI. Para os CIOs, mais uma vez, né, lá fora, principalmente, eles confiam muito na marca e no expertise da Acronis. A gente vai falar daqui a pouco há quanto tempo a Acronis está no mercado e há quanto tempo ela lida com isso, para vocês também ficarem confortáveis com a informação. Nesse slide aqui, desculpa, eu fiz a tradução dele, mas eu vou passar rapidamente por cada uma dessas linhas. Antes disso, pessoal, quem entrou agora, por gentileza, coloque seu terminal no mudo, para a gente não atrapalhar o andamento da apresentação. Legal. Esse slide aqui, ele traz alguns clientes típicos, né, e prospects também, né, algumas situações típicas onde você pode já oferecer a Acronis como solução de backup. Quando a gente fala aqui de SOHO, né, de microempresas, basicamente, né, empresas muito pequenas, onde basicamente a responsabilidade daí, né, ela fica por conta do próprio dono e muita coisa fica por conta do próprio usuário. Esse tipo de empresa, ou esse tipo de cenário, é um cenário onde a gente tem muito o BYOD, né? Porque o dono ali da empresa ele precisa se preocupar muito mais com o negócio da empresa do que necessariamente ficar gerenciando profundamente esse sistema de TI. Então, é bem atrativa uma solução que consiga fazer o backup de diferentes dispositivos e diferentes ambientes, né, para esse caso. E aqui, no caso, o tomador de decisão é o próprio dono do negócio. Né? Quando a gente fala de um pequeno negócio aí, de 10 a 50 usuários, ou 50 funcionários, né, a gente esforço de TI um pouquinho maior, já tem um departamento de TI já montado, geralmente é uma pessoa que cuida do departamento de TI para uma empresa desse tamanho, né? É o que a gente chama de um TI mais básico aqui,
E aqui a gente já tem essa figura do gerente de TI, que pode ser acessado como um tomador de decisão. Ele acaba sendo um trust advisor para o dono, os sócios aí da empresa. Tá? É esse cara que deve ser acessado, né, para a gente vender esse tipo de solução. Quando a gente fala de médias e grandes empresas, aí de 50 mil usuários, ou acima disso, até a gente já tem sistemas mais complexos. Aí o fato da solução Acronis ser híbrida já acaba sendo um atrativo muito maior, né, porque as empresas elas acabam tendo sistemas legados, tem um sistema existente, já possuem já uma infra existente, e quando você oferece uma solução que ela é baseada em nuvem, mas ela também considera o legado e considera a infraestrutura que a empresa já possui, ela acaba sendo bastante bem-vinda para esse tipo de cenário. Tá? E aí, basicamente, os tomadores de decisão, né, é uma cadeia aí, em geral são os gerentes de TI, aí já tem eventualmente um administrador de backup e a figura do CIO. Né? Se bem que em muitos casos também, pessoal, quando a gente fala de grandes empresas, fala de backup, né, fala de disaster recovery, é um tema que acaba sendo sensível até mesmo para o CEO, né? Até mesmo para o CFO. Se a gente tornar aquele quadrinho da pesquisa lá que eu mostrei para vocês, que 3/4 das empresas lá fora, elas disseram que uma hora parado, uma hora fora de operação, isso custa para elas em média ou mais de $20 mil, né? Se levar isso em consideração, vai meter você apresentar isso, porque ela vende. é um argumento de extrema importância. E usuários, por último aqui, né, como um use case também, usuários de backup tradicional também são potentes clientes, né, prospects para uma solução Acronis, principalmente pelo caráter híbrido da solução. Pessoal, eu peço mais uma vez que vocês coloquem, dentro agora, coloquem o telefone em como é que tu pode depois atender essas empresas, porque tem empresas que tu só vai atender sobre essas condições. condições. Todo mundo está ouvindo aí, vamos pegar o lead aí, que está aberto para todo mundo, não tem problema. Vamos lá, continuar aqui, porque eu acho que atenderam o telefone e deixaram no aberto. Atrapalhar. Principais funcionalidades do Acronis. Backup local em nuvem, proteção híbrida, recuperação de qualquer plataforma na nuvem para um bare metal. Isso é bastante importante, pode ser um killer point, dependendo da sua oportunidade. Backup de arquivo e imagem de disco. Backup físico de servidores Windows e Linux. Né? Dos PCs também, Windows, Linux e Mac. Backup de Microsoft SQL, Exchange e Windows System State. Suporte a diferentes hypervisors de máquinas virtuais. Né? A gente viu que VMware está aqui, o sistema da Red Hat está aqui, o sistema da Microsoft está aqui também. E a Acronis também suporta o esquema de backup disco para nuvem, que eu tinha comentado com vocês. Isso acaba reduzindo o esforço de gerenciamento e carga dos servidores em produção. Tá? Uma foto, né, do que a solução de backup em nuvem da Acronis ela é capaz de lidar, com o que ela é capaz de lidar. Então, as máquinas físicas, aí, o Windows, Linux, o macOS para desktop, ok? Máquinas virtuais aqui, tem até um faltando aqui, mas em geral são 6, e as aplicações. Aí então, uma solução bastante completa, se a gente pegar tanto de máquinas, né, de máquinas físicas, servidores desktops, máquinas virtuais e de aplicações também. Não tem problema não, mas o pessoal acho que chegou sua oportunidade aí pelo telefone, cara. Pessoal, toma cuidado com isso. Vamos lá. A segunda confiança do cliente. Lembra que eu falei lá no começo que uma das principais, ou a principal preocupação do cliente final é segurança? Por isso, quando ele fala de backup, né, você confia uma solução que está na nuvem para fazer o backup dos seus dados, da informação crítica, segurança é um ponto extremamente importante. Por isso que eu achei interessante colocar esse slide para vocês. Tá? Então, a Acronis ela tem uma forte preocupação com a questão de segurança quando a gente fala de gerenciamento de backup. E aqui algumas evidências disso. Né? Quando a gente fala de canais de gerenciamento, a gente tem encriptação SSL,
quando a gente fala de transferência de dados, tudo é encriptado em AES 256, 256 bits. Os data centers da Acronis, eles são todos Tier 4, que para quem for familiarizado com isso, é o estado da arte de data centers que a gente tem hoje pelo mundo. Tá? Todos os data centers possuem certificação específica, né, para esse mundo de backup, e são equipados com as últimas tecnologias aí de prevenção de desastres. Então, são ambientes extremamente confiáveis, né, já montados para servirem de storage para informações de missão crítica. A Acronis, rapidamente, a Acronis já está no mercado com soluções de gerenciamento de backup desde 2002. Né? E a arquitetura de cloud backup foi iniciada em 2010. Então, a gente vai aí para 7 anos de mercado de backup em nuvem. Então, é uma empresa, se a gente considerar as empresas a maioria das empresas que hoje trabalham em nuvem são empresas novas de mercado, né, com soluções aí muitas vezes contemporâneas, a Acronis não é uma empresa tão nova assim, né, quando a gente olha para a expertise de backup, gerência de backup. E aqui eu coloquei uma arquitetura geral, como funciona, né, quando você, de maneira geral, né, se você usa o espaço de armazenamento da Acronis hoje, utilizando o espaço de armazenamento da Acronis, é mais ou menos isso que você tem. A Ingram Micro, ela tem um marketplace que conversa diretamente com a solução da Acronis, com o console de gerenciamento da Acronis. Você, como parceiro, né, como revenda ou como MSP, faz a tratação através do marketplace da Ingram Micro, mas faz também o gerenciamento desses clientes através do marketplace. Para quem já contratou a Acronis, eu sei que tem algumas revendas que já contrataram via marketplace, você pode, a partir do painel de controle, acessar, por exemplo, em função de os números de usuários no cliente que estão utilizando a solução, fazendo backup de alguma coisa. Você tem visibilidade a partir do próprio marketplace da Ingram, por exemplo, de quantos servidores estão sendo backupeados, quantos desktops, quantas aplicações estão sendo backupeadas, quantas máquinas virtuais estão sendo backupeadas para aquela determinada conta, por exemplo. Tá? E nesse caso aqui que eu coloquei, a gente tem a possibilidade, né, de storage on-premise, ou seja, no próprio cliente, ou na nuvem da Acronis, né, ou ambos. Tá? Então, por isso que é importante frisar bastante essa questão da arquitetura híbrida. Ok? É importante frisar também que você, como parceiro, você pode entregar esse gerenciamento, por isso estão todos aqui numa cadeia, você pode entregar esse gerenciamento do backup direto para o cliente, se ele tiver a figura de backup manager, né, do gerente de backup, ou não, você pode gerenciar isso para ele também, se for uma empresa menor. Né? E você aumenta a chance de fidelizar esse cliente também e diminuir o churn. Esse slide aqui eu vou colocar a foto dele aqui, né, direto, para vocês terem uma ideia. Desculpa, também eu não fiz a tradução dele, mas ele te dá a foto mais completa da capacidade do Acronis, né, de backup de arquivos, de imagem de disco, de sistemas Windows, Mac, Linux, SQL, Exchange, Active Directory. A gente vem aqui para os ambientes também, principalmente com relação a máquinas virtuais. O storage pode ser feito local, pode ser feito um HD de rede, pode ser feito num compartilhamento de rede, pode ser feito numa nuvem, numa solução de IaaS, por exemplo, da Microsoft ou da própria SoftLayer, por exemplo. E a recuperação de dados também, que é extremamente flexível. Tá? Bom, penúltimo slide, pessoal, e aqui eu resumo as 5 razões do por escolher a Acronis Backup Cloud. Né? A primeira delas, isso para você revendedor, né? Para você parceiro. O primeiro você consegue começar imediatamente com investimento zero. E o modelo de negócios é usuário e por mês. Né? No caso de Acronis, de espaço contratado, também é gigabyte contratado. Então, é um sistema extremamente flexível, né? Que o seu cliente pode contratar, mas também pode romper o contrato a qualquer momento. Então, no momento que ele acha que aquilo não é mais interessante, ou que ele tiver outra solução que ele entende ser melhor que a Acronis, ele pode romper o serviço a qualquer momento. Para você revenda, você pode fazer com que o seu negócio de cloud ele cresça, né? Com mais um serviço adicionado a essa leque, né? Esse portfólio de soluções. É um diferencial
de serviço cloud, a maioria das revendas aí no mercado, elas oferecem serviços de backup mais limitados, né, ou mais tradicionais, em que, em geral, se exige um gerenciador de backup mais a parte de storage. Então, a Cronis é uma solução para você considerar fortemente, principalmente quando a gente fala de SMB, tá, e de facilidade de uso. A gente está aqui de uma tecnologia extremamente robusta e inovadora, principalmente pela capacidade de ser híbrida, né, de considerar também o legado dos clientes, de permitir que o cliente utilize um armazenamento local ou que ele escolha onde o backup dele será armazenado, tá? E também na nuvem, se ele quiser. Esse backup híbrido ele acaba sendo um diferencial também para você oferecer para os seus clientes, né? Então você pode aumentar a sua base de clientes aí oferecendo esse tipo de backup. Em geral, pessoal, o backup ele acaba sendo um bom argumento para você trazer o cliente para a nuvem, né? A gente abandonou aquele discurso de vamos trazer o cliente 100% para a nuvem. Isso é muito difícil, principalmente quando a gente fala de empresas estabelecidas já. Então, se você precisa de uma solução hoje, por exemplo, para fazer o cliente começar a utilizar cloud, né, começar a ter o gostinho, né, do que é utilizar cloud, do que é utilizar nuvem, o backup, a solução da Cronis é um bom começo para você fazer isso, tá? Esse aqui é o meu último slide, mas não é a última coisa que eu vou mostrar. Falando um pouquinho do nosso trial, existe uma licença trial, uma assinatura trial, dentro do Marketplace, para quem já acessou, já utilizou isso, a gente viu que algumas revendas já utilizaram isso, mas você pode utilizar como ferramenta de venda, né? É uma licença que permite que o cliente ele faça o backup de qualquer coisa que você nessa apresentação do mês, sem espaço determinado, ou seja, a princípio espaço limitado por um mês, tá? Se ele gostar no final desse mês, você precisa fazer a contratação aí do plano que mais se adequa à realidade daquele cliente, tá? A contratação não é automática, tá? Então, o período de trial ele termina e os dados eles até ficam por um período, mas depois eles são expurgados da rede da Cronis. Okay? Esse trial também permite que você faça testes, é a solução completa em 30 dias, tá? Ou seja, ele permite também que você use o gerenciador de backup para fazer testes, armazenar isso em locais de storage diferentes que não sejam a nuvem da própria Cronis, tá? Vou pedir licença rapidamente, eu vou abrir, deixa eu voltar no slide anterior aqui. Eu vou aqui a tela, pessoal, e agora eu vou compartilhar o meu navegador. Vamos lá. Eu acho que ele vai mostrar o meu navegador, né? Vou compartilhar de novo. Só um segundo, pessoal, por gentileza. Firefox. Não, aqui. Tudo bem? Tudo bem. Então aqui a gente está no Marketplace, né? Acho que a maior parte de vocês já está bem familiar com o Marketplace da Ingram Microcloud. Como que a gente seleciona? Vamos navegar um pouquinho na solução da Cronis e como a gente seleciona esse trial, né? Então aqui eu estou logado, se ele não me deslogou, né? Já devo estar logado, estou há algum tempo já. A gente vem aqui em infraestrutura, a Cronis Backup Cloud. E aí eu tenho visibilidade às opções de cloud, tá? Eu não vou descer mais aqui porque a gente tem os valores. Opa, apareceu um valor aqui, volta. Aqui é a área só da Cronis, então falando um pouquinho das soluções que são ofertadas nessa área, né? A primeira delas é o Acronis Ilimitado, aqui o teste de 30 dias, é justamente o trial, tá? Para contratar, basta selecionar e seguir as telas, né? Selecionar qual cliente até o final da colocação do pedido. Como ele não tem custo, então o pedido ele é aprovado imediatamente e através do painel de controle do próprio do Marketplace você consegue gerenciar a licença trial, assim como consegue gerenciar as demais também. Então, a partir do painel de controle, você pode criar novos usuários, por exemplo, dentro do cliente, né? Então, por exemplo, o cliente vai backupear vários servidores ou vai backupear vários desktops e várias máquinas virtuais. Você pode criar esses perfis
fiz a partir do painel de controle. Você vai ser remetido ao painel de controle web da própria Acronis, tá? O logo da Ingram lá, e você vai saber que está dentro desse ambiente. E lá você baixa os agentes específicos para cada ambiente, né? Para fazer... porque agente, né? Para quem não está familiarizado com solução de backup, por exemplo, se eu quero backupear o meu Mac, eu estou fazendo essa apresentação a partir de um MacBook. Eu baixo a partir do portal da Acronis, eu baixo um agente, um softwarezinho que roda no meu Mac, ele é instalado no meu Mac, e o softwarezinho conversa com a solução de backup da Acronis que está na nuvem. Então você define a política de backup lá, fala, olha, eu quero que faça o backup do meu Mac inteiro, por exemplo, ou de uma pasta específica. Eu quero que faça esse backup todos os dias a 1h da manhã, por exemplo. E esse script vai rodar e todos os dias, 1h da manhã, o agentezinho que está instalado no meu Mac conversa com o gerenciador de cloud, de backup da Acronis, que está na nuvem, e faz esse backup automaticamente. Tá? Então é simples assim. E você faz isso também com as demais aplicações, demais sistemas operacionais ou máquinas virtuais. Ok? Então é só assinar e efetuar o pedido. Aqui embaixo, pessoal, que eu não vou mostrar o pessoal, né? Mas eu vou falar um pouquinho das soluções. A gente tem a Acronis no Marketplace, basicamente ele te oferece dois tipos de backup. Backup geral, que você pode backupear basicamente qualquer coisa, qualquer dado, qualquer informação, e o backup específico para caixas postais do Office 365. E aí vocês vão ver que tem algumas opções aqui. Tem a opção que já tem 1 GB de espaço em nuvem incorporado, tem uma opção que já tem 5 GB incorporado, e tem uma opção que tem espaço ilimitado. Você usa sob demanda e é cobrado pelo consumo médio no mês. Tá? Então, essas duas categorias. E mais uma promoção, que é essa de baixo aqui, que vocês estão vendo na minha tela. Você contrata o Acronis Backup para o Office 365, para a caixa postal de Office 365, o primeiro usuário ele é free. Essa promoção tem tempo limitado. Então, você contrata lá 10 usuários, você paga, ou seu cliente paga só por 9 usuários. Tá? Isso é válido para essa licença aqui. Tem duas promoções, né? O trial, para o cliente testar, ou para vocês mesmos testarem. Então, existe essa primeira licença do backup do Office 365 gratuita na cotação. Ok? Pessoal, eu vou voltar aqui no slide. Sobre a solução Acronis, eu vou agora verificar as perguntas aqui que a Dani coletou da apresentação. Não sei se a gente tem muitas perguntas. Enquanto isso, eu queria dar um recado para vocês, tá? Para que vocês estão aí na conferência. A gente tem um Portas Abertas específico sobre cloud, né, Dani? Específico sobre cloud. Na quinta-feira agora, quinta-feira, dia 1º, às 8h30 da manhã, aqui na Ingram Micro de Barueri. Tá? Vou falar um pouquinho sobre Marketplace, a gente tem outras pessoas falando aí na agenda, e a gente faz o convite para vocês, né? Inscrevam-se. Se você não tem o convite, entre em contato com a Dani, ela tem no Webex, pode entrar em contato com ela, passa o e-mail para ela te encaminha o convite, porque é necessária inscrição, tá legal? Vamos lá, gente, eu vou responder algumas perguntas agora. Vamos lá. Comparando o preço com outras opções de backup na nuvem, está um pouco alto. O máximo na Max Backup. Bom, a gente tem uma comparação. A gente pode ter uma sessão específica, claro, de comparação com outros, com outras soluções, né? Mas eu só lembro o seguinte: a gente tem que fazer a comparação, mais uma vez, né, do TCO todo. Então, verifica se a solução ela é tão flexível quanto a solução da Acronis. Aqui a gente não faz só o batimento por preço, mas a gente faz o batimento por flexibilidade também e o número de opções que a Acronis ela oferece. Pode ser que ela não seja a melhor opção em alguns casos, mas pode ser que ela seja uma ferramenta com um sex appeal extremamente grande para outros casos. Né? Em nenhum momento, claro, eu estou falando aqui que a solução da Acronis é a melhor do mundo e a melhor de todas, mas para alguns casos realmente ela tem diferenciais. Backup local. Cobra pelo volume local ou só pelo que for replicado na nuvem? Só pelo que for replicado na nuvem. Não existe cobrança aqui. Se você, por exemplo, aponta um destino num servidor de rede seu, ou mesmo em outra storage que não tem nada a ver com a Acronis,
esse volume não é cobrado, a não ser que você replique para vender a Acronis. Caso de suporte, quem será responsável? A Ingram tem um time de suporte. A Ingram está montando um time de suporte hoje, e o andar da carruagem nós esperamos que vocês, parceiros, façam o primeiro nível de atendimento de suporte, quando a gente fala do cliente. O segundo nível é com a Ingram já. Tá? Se a gente não tiver ou capacidade ou competência técnica para resolver, a gente escala isso para a própria Acronis, que é um parceiro mundial da Ingram Micro. Tem aqui, ambos são contratados como serviço. Eu não sei se você está se referindo à solução de backup do Office 365 e o backup de todas as outras coisas. A resposta é sim. Na verdade, tudo que eu falei de Acronis aqui, tudo é contratado como serviço, tá, gente? Tudo como serviço por mês, por usuário e por espaço, dependendo do caso. Vamos lá. Vamos de backup em nuvem, qual a exigência mínima de banda de upload? Pessoal, backup não é tão crítico com relação à banda de upload, pelo seguinte: o backup ele pode ser feito em períodos em que você tem um workload muito alto. Porque o backup, como eu disse lá no começo, eu tenho que subir as informações para a rede, eu posso até levar um tempo para isso, para ter uma segurança em caso de desastre. Mas eu não tenho uma banda mínima para subir dados para a rede da Acronis ou para qualquer outro sistema de backup. Eu posso ter uma banda extremamente baixa, a única diferença é que vai demorar mais para subir. Mas se você der tempo para subir toda a informação e precisar recuperá-la, você vai poder recuperar de qualquer forma. É diferente aqui, quando a gente fala de backup, muita gente pensa em storage, quem não está acostumado com backup. Storage. É diferente eu colocar o meu sistema de storage, na nuvem e ter que fazer a minha aplicação em casa, conversar com esse storage em tempo real ali. Então eu tenho que ter um link muito bom, e um processamento muito bom também, porque é o meu sistema ali de produção, o meu armazenamento de aplicação crítica na nuvem. É diferente do backup. O backup é uma cópia de segurança. Cópia de segurança que é incremental, ela é incrementada a cada mudança e você só vai utilizar em caso de necessidade, em caso de algum tipo de desastre. Seja ele um desastre atual, pessoal, de algum membro da sua organização ou da organização toda, ou alguma coisa que tenha comprometido todos os dados da organização. Então tem muita importância, não é tão crítica essa questão de banda. Backup de Oracle em Linux. Ele faz backup de máquina virtual Oracle. Eu preciso checar essa informação. A pergunta é se faz backup de Oracle em Linux. Preciso verificar essa informação. A Dani vai passar para mim aqui também quem fez e eu respondo. Eu não sei te responder de bate-pronto isso. Licenciamento, faturamento será para o cliente ou para a revenda? Pessoal, a Micro ela oferece também via Marketplace o faturamento tanto para a sua revenda, tanto para você, quanto para o cliente final. É uma opção sua. Quando você seleciona lá no Marketplace a mesma solução Acronis, final, ele pergunta se você quer que a Ingram fature você ou o seu cliente final. Se você escolhe faturar o cliente final, abre-se um campo para você definir o markup, tá? Em percentual. Lá você coloca, eu quero 15, 20, 30% de markup. Se você tiver algum serviço atrelado, você pode também embutir nesse markup até um certo limite, E a Ingram pode faturar diretamente o seu cliente final. Vamos vincular da área com quantidade de agentes disponibilizados para backup. Aí ele fala de workstation, servidores físicos ou virtuais. É vinculado à área contratada? Não. Eu tenho um espaço de 10 GB, por exemplo, contratado, e eu posso utilizar quantos agents eu quiser. O meu único limite vai ser o espaço em nuvem contratado. Mas eu vou utilizar esses agents, por exemplo, até para fazer backup num drive que eu tenha na rede, num disk que eu tenha na rede. Ele não precisa ser limitado a esse espaço contratado na nuvem da Acronis. Esse espaço ele só diz o seguinte, olha, na nuvem da Acronis você só pode fazer o backup de X gigabytes, mas ele não limita de modo algum o número de agentes. Ok? Pessoal, a Dani vai... se vocês tiverem mais perguntas, eu vou encerrar. Se vocês tiverem mais perguntas, por favor, encaminhem para a Dani. A Dani foi quem enviou o convite para vocês,
tá legal? Eu vou ter o maior prazer em responder. Pode encaminhar para mim também, vocês têm meu e-mail aqui na tela, sendo mostrado. O que eu não ver, claro, eu vou perguntar para a Cronis, né? Dá para a gente saber tudo, mas o que a gente souber, a gente responde de bate-pronto, tá legal? Pessoal, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Eu sei o quanto é crítico a gente parar durante uma hora ao longo da semana para assistir um webinar, mas eu também sei, e vocês sabem que é de extrema importância que a gente faça essas atualizações, né? Esses workshops, tanto de vendas quanto com um cunho técnico também, né? Para dar uma certa segurança para a gente oferecer a solução. Se vocês precisarem do nosso suporte também em pré-vendas, né? Contem comigo, né? Só uma questão, Charles, eu tenho um cliente, a gente precisa ir lá defender o Acronis. Contem comigo para isso, é só acertar a agenda, tá? Então conversem comigo antes, eu posso ajudar vocês também, tá legal? No mais, agradeço imensamente a participação de vocês, desculpa qualquer falha que vocês tenham tido aí com o Webex ou com o sistema, e eu convido vocês para o nosso próximo webinar. A gente tem um webinar essa semana, né, Dani? Tem um na sexta-feira, que é conduzido geralmente pelo Mauro Pimentel, e na próxima terça eu estarei com vocês novamente apresentando outro tema nesse webinar, no mesmo bate-dia, mesmo bate-horário. Tá legal, pessoal? Muito obrigado. Esse foi o webinar de Acronis da Ingram Micro Cloud. Um abraço a todos.